pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana Beatriz e sou uma das apresentadoras do IrrigateCast. Olá, pessoal, tudo certo? Eu sou a Júlia, faço parte da equipe Irrigate e esse é o IrrigateCast, o podcast de quem quer ouvir, aprender e ensinar. Hoje nós vamos falar então sobre direito agrário. E para falar sobre isso, é claro, vamos conversar com quem entende sobre o assunto, que é o Francisco Tormo, da AgroLei. Você pode se apresentar, Francisco? Seja muito bem-vindo. Vamos iniciar o bate-papo, então? Que bacana, pessoal. Olá, Luana. Olá, Júlia. É uma baita satisfação estar conversando com vocês nessa manhã fria aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou tomando meu chimarrão para já ficar mais agradável a temperatura. E eu sou advogado agrarista há 15 anos e eu coordeno o portal agrolei.com, que é um portal destinado a trazer informação jurídica para o produtor rural e também para os advogados que atuam no agronegócio, porque nós entendemos que atuar em qualquer esfera jurídica necessita muita especialização. E quando nós vamos atuar especificamente no agronegócio, que é um ramo da economia extremamente complexo e que demanda muito conhecimento técnico, nós temos que nos preparar da melhor forma possível. E aí, nesse intuito, eu acabei desenvolvendo o portal, que ele reúne hoje uma grande coletânea de artigos jurídicos e técnicos sobre o direito aplicado ao agronegócio. Então, esse é um dos objetivos que eu consegui fazer, é reunir esse público de juristas e também de interessados pela matéria lá no portal, e nós temos hoje uma quantidade muito grande de artigos publicados, vários profissionais. Comecei eu sozinho, publicando os meus artigos lá, e aí com o tempo foram chegando outros colegas, outros profissionais, e hoje nós temos uma bela coletânea de artigos jurídicos aplicados ao agronegócio. E eu sou advogado, eu estou sediado aqui em Juí, noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Temos atuação em todo o Brasil hoje, e o escritório aqui é 100% dedicado ao direito agrário, ao direito aplicado ao agronegócio. Nós não atuamos em mais nenhum ramo do direito, porque entendemos que é fundamental que o profissional jurídico hoje tenha um nicho específico para atuação, porque a atuação vai ficar muito mais fácil a partir do momento em que está direcionado e dedicado a um ramo. Portanto, hoje nós temos aqui em Juí um escritório que atende todo o Brasil, somente em direito agrário, com ênfase nas questões financeiras do agronegócio, que é a parte que eu mais me dedico a estudar, crédito rural, financiamento privado e essas questões assim por diante. Perfeito, seja bem-vindo, então. A gente até deu uma olhada lá no portal, bem completo, bem interessante, que a gente vai botar depois aqui no link do YouTube, o pessoal consegue dar uma olhada também. Tu conseguiria explicar para a gente assim, mais certinho o que seria o direito agrário? Claro, claro. E conversar sobre o direito agrário é algo que me deixa muito feliz, por isso que eu já estou com a minha térmica cheia aqui para a gente ir proseando, porque é gostoso falar sobre o direito agrário. É gostoso falar sobre aquilo que a gente gosta. E direito agrário, agronegócio, são assuntos que nos trazem essa alegria, essa vontade de conversar. Ontem fiquei até tarde da noite lecionando para alunos da Faculdade de Uberaba, justamente isso, falando sobre princípios do direito agrário, do crédito rural, do financiamento privado, e agora de manhã estamos aqui conversando com vocês, porque é sempre um assunto muito bacana de se conversar. O direito agrário, para quem está nos acompanhando, talvez tenha até alguém aqui que esteja na faculdade, cursando direito, pensando em cursar direito, é muito comum hoje em dia, até percebo com muita participação hoje de filhos de produtores rurais que acabam estudando direito para ajudar na gestão da propriedade rural. Então, o que é o direito agrário, explicando para quem está nos acompanhando? O direito agrário é um ramo do direito que se dedica a estudar as relações jurídicas que vêm do agronegócio. Esse é um conceito um pouco mais moderno, porque o conceito anterior, e não faz tanto tempo assim que a gente se depara ainda com conceituações um pouco mais antigas, se limitava, ou pelo menos se tentava rebaixar o direito agrário a uma mera ciência jurídica que estuda a relação do homem com a terra, como se o direito agrário se resumisse à reforma agrária. Isso não é verdade. Esse conceito permaneceu até meio latente, aí até, vou dizer, 10, 15 anos atrás. Eu lembro que quando eu comentava que eu era advogado agrarista, o pessoal dizia, tu trabalha com reforma agrária. E não é isso.
Hoje nós temos nós podemos conceituar como um direito que se aplica às relações jurídicas do agronegócio, porque o agronegócio é muito mais do que nós ficamos discutindo reforma agrária aqui. Então, o que acontece? Nós temos as 3 fases da porteira. Vocês já devem ter visto algumas publicações sobre isso, porque o agronegócio se divide em 3 fases da porteira. As relações jurídicas antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Então, o que eu tenho naquelas fases antes da porteira? A preparação da atividade agrária, os contratos em relação ao uso do imóvel rural. Eu tenho questões de financiamento, eu vou ter as operações de barter, que o produtor vai fazer lá o barter com as empresas para buscar esses insumos. Eu vou ter a aplicação de investimentos, o produtor vai fazer o silo, vai contratar a sua irrigação através do crédito rural. Então, todas essas fases preparativas para a efetiva produção agrária são as fases antes da porteira. Dentro da porteira, aí eu tenho a efetiva produção rural. Eu tenho a plantação, eu tenho os tratos culturais com a minha lavoura, pode ser pecuária também, pode ser os tratos culturais com os tratos com os animais. Eu tenho aplicação dos insumos até a colheita. Colhi, aí eu entro na fase depois da porteira. Eu vou ter armazenamento, comercialização, logística, todas aquelas fases negociais que vêm a partir da colheita da efetiva produção. E o direito agrário está presente em todas essas fases, porque ele se aplica a essas relações do agronegócio. O direito agrário é uma das ciências jurídicas que se aplica ao agronegócio. Nós sempre comentamos que um conceito que nós podemos tratar hoje com muita clareza é assim, direito aplicado ao agronegócio. Por quê? Porque são vários ramos do direito que se aplicam a esse gigante setor da economia. Então, eu tenho o direito agrário, regrando questões financeiras, questões contratuais dentro do agronegócio, questões de regularização fundiária em relação à documentação do próprio imóvel, mas eu também tenho se aplicando ao agronegócio o direito trabalhista, tratando das relações de trabalho no campo. Eu tenho direito previdenciário, que vai se referir à possibilidade de aposentadoria e benefícios previdenciários do trabalhador rural. Eu tenho direito tributário, que dentro do agronegócio as questões tributárias são muito específicas, nós não podemos fazer uma confusão com o tributário urbano, que é muito diferente. Então, eu tenho todas as ciências do direito se aplicando ao agronegócio, por isso que nós temos esse conceito mais amplo do direito aplicado ao agronegócio, e dentro deles, como pedra angular, como principal ramo jurídico do direito, nós temos o direito agrário, que trata de todas essas questões jurídicas do agronegócio, que o produtor vai se deparar. Muitas vezes o produtor pode não entender de direito, mas ele vai tratar de institutos jurídicos o tempo inteiro. Quando ele assina um contrato no banco, quando ele assina um arrendamento, quando ele assina uma CPR, quando ele comercializa a produção, então sempre ali vai estar presente o direito agrário. Perfeito. E dito isso, então, o agro ele acaba tendo muitas leis, muitas restrições. A legislação do agro é muito complexa e ela está em constante atualização. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos em 2020, foi publicada a Lei do Agro, bem conhecida como Lei do Agro, que é aquela que mudou um pouco a CPR, que trouxe o Fundo Garantidor Solidário, que trouxe a Cédula Imobiliária Rural, que trouxe o Patrimônio Rural e Afetação, que criou vários institutos, principalmente institutos financeiros, para quê? Para que o produtor rural tenha mais opções de buscar recursos financeiros, não só dentro do crédito rural oficial, mas também com o mercado de capitais. Essa lei de 2020, saiu essa lei e aí nós publicamos uma obra coletiva, vários autores do agronegócio, do direito aplicado ao agro, nós publicamos uma obra coletiva aí para comentar sobre essa lei. Essa obra saiu ali em 2021, finalzinho de 2020, 2021. Meses depois já veio a alteração na lei. Fiquei triste porque o meu capítulo ficou desatualizado. E aí nós tivemos uma grande alteração na lei, várias coisas mudaram, o CPR mudou, o Fundo Garantidor Solidário mudou, e aí agora nós estamos em 2022, essa medida provisória que alterou a lei agora, ela está sendo convertida em lei e está mudando mais um monte a lei. Então, quando eu estava me preparando para escrever alguma coisa, para explicar por que a lei mudou depois que eu publiquei o artigo, eu já parei porque já está mudando de novo.
Então, agora esse projeto de lei está só aguardando a sanção do presidente e provavelmente nos próximos dias, nas próximas semanas, nós vamos ter mais uma alteração e aí tudo aquilo que nós estudamos, nós vamos ter que estudar de novo, porque a legislação que trata do agronegócio era muito dinâmica e o direito está sempre atrasado em relação ao que acontece na sociedade. A sociedade anda muito mais rápido e o direito vai sempre correndo atrás. E como o agronegócio é muito dinâmico, o direito tem que estar sempre se atualizando para que a gente não fique defasado em relação aos negócios que acontecem. O nosso Estatuto da Terra, por exemplo, ele é de 1965, 64, aliás, 65 é a Lei do Crédito Rural. E são leis que estão em vigor, claro que com muitas reformas, muitas alterações, mas nós temos no direito agrário uma compilação de legislações que são muito abrangentes na questão do tempo. Nós temos desde uma lei de 1964, que é a nossa base jurídica ainda do direito agrário, até legislações que estão acontecendo agora e que certamente vão mudar nas próximas semanas aí. Então, o leque de leis para se conhecer é gigantesco. E acaba sendo um compromisso também, né, para sempre estar dentro dos conformes, bem informado, para nunca ter um problema futuramente, né? Exatamente. E por isso que eu entendo também que o profissional jurídico, quanto mais ele tiver especializado, melhor. Eu não teria, por exemplo, como está aqui analisando toda a mudança legislativa do agronegócio e analisando também a mudança legislativa das questões trabalhistas, do previdenciário, do tributário, não tem como. Então, o que acontece? Hoje, nós entendemos e defendemos que o produtor rural precisa, sim, apostar em gestão, é óbvio, ele não tem... Uma frase que a gente sempre repete aqui nos eventos é o seguinte: o agronegócio não admite mais amadorismo. Hoje, uma decisão mal tomada, um equívoco na gestão, ele tem uma implicação muito grande. Lá nos anos 80, nos anos 90, a coisa era muito mais simples. O agronegócio admitia erros, admitia amadorismo. O governo corria muito atrás para salvar o produtor. O produtor entrava numa questão de endividamento, o governo vinha correndo e resolvia, botava dinheiro e dizia, não, calma, vamos perdoar essa dívida, vamos baixar esse juro. Hoje nós não temos caixa para isso, porque o agronegócio demanda muito dinheiro. Então, olha, se o fulano lá não conseguiu pagar, nós vamos ter que cobrar e segue o baile. Então, o que o produtor precisa hoje? Se socorrer de profissionais que conheçam a complexidade desse setor da economia. Então, ele não precisa saber de tudo. Eu sempre digo, o produtor rural tem que ter a expertise e a melhor técnica possível na atividade dele, dentro da porteira. Dentro da porteira, ele tem que ser o mais profissional possível e o mais capaz possível. Agora, para as questões jurídicas, ele tem que ter acompanhamento do seu advogado. Para a questão contábil, ele tem que ter o acompanhamento do seu contador, ele tem que ter a gestão, ele tem que ter o administrador, ele tem que ter um agrônomo de confiança, que não é o agrônomo da empresa lá, ele tem que ter o seu agrônomo de confiança, o cara que vai dar a palavra final nas questões dos tratos culturais. Então, ele tem que se cercar hoje em dia de bons profissionais. É por isso que, como eu comentei antes, nós vemos hoje muitos filhos de produtores indo fazendo curso superior para trazer essa ciência para dentro do universo do empreendimento rural. Eu sempre brinco que antigamente o filho do produtor ele ficava no campo para trabalhar, ou o mais inteligente ele ia para a cidade para estudar e ficava por lá. Hoje inverteu, ele vai para a cidade estudar para voltar para aquele empreendimento. Então, o mais inteligente é o que vai ficar na gestão da propriedade rural. Aquele que se preparou melhor é o que vai ter capacidade de contribuir efetivamente para o empreendimento rural. Por quê? Porque o negócio é super complexo. Nós não podemos mais brincar de fazendeiro, brincar de trading, brincar de empresa do agro, porque todas as decisões acabam culminando em grandes prejuízos ou grandes acertos. Então, nós temos que ter esse cuidado na manutenção da nossa empresa, do nosso empreendimento rural. Sim. E tu vê agora um aumento assim maior para o do teu trabalho. A gente vê muito que antigamente o produtor, em questão de investimento, não investia tanto, questão de modernidade e tudo mais. Tu vê isso também? Tipo, antigamente não era tão preciso, agora é uma coisa que está mais aflorada. Como é que tu vê isso?
Tem uma barreira que eu acho que nós estamos vencendo aos poucos, tá? O universo rural, mais para trás, pensando em alguns anos atrás, o produtor rural, ele era o cara que ele corria atrás do incêndio, ele resolvia os problemas depois que os problemas aconteciam. Então, dentro daqui do universo do direito, da advocacia, nós percebemos que antes, há alguns anos atrás, era mais normal o produtor nos procurar quando o problema já tinha acontecido, né? Quando o oficial de justiça bateu na porteira, quando o banco executou a dívida, quando a fiscalização ambiental encontrou algum problema grande no imóvel rural. Hoje, nós já começamos a perceber a cultura da prevenção. Quer dizer, antes de assinar um contrato, ele já procura o advogado para saber se está certo esse contrato, é a forma mais barata de evitar problemas no seu empreendimento rural, é o preventivo. Por exemplo, contrato de arrendamento. O contrato de arrendamento é super complexo. Ele é muito diferente de um aluguel urbano, porque ele é muito regrado, tem uma interferência da lei muito grande no contrato de arrendamento. Eu tenho prazo mínimo, eu tenho forma de pagamento estipulada, eu tenho várias questões que a lei diz que no contrato tem que ser assim. E aí, quantas vezes a gente pegou que contratos mal feitos, contratos pegos da internet, famoso modelinho da internet. Já tive a tristeza de ver um contrato de arrendamento que era esses modelinhos que vendem, hoje em dia acho que não vendem mais, mas antigamente vendia na livraria um modelinho de contrato de locação. Aí o cara riscava em cima a locação, botava arrendamento e preenchia o formulário. Isso traz um monte de prejuízo para o produtor rural. Nós tivemos, por exemplo, um exemplo clássico. Para escapar da tributação, o produtor rural arrendava o imóvel e fazia um contrato de parceria. Por quê? Porque o contrato de arrendamento é tipo uma espécie de aluguel. Tudo aquilo que ele receber de arrendamento, ele tem que tributar como se fosse um aluguel, né? 27,5% lá do imposto de renda. Quando ele faz um contrato de parceria, tecnicamente ele ainda é produtor rural, e aí a tributação é muito menor, vai dar lá 5%, 6%, porque tecnicamente é tributação do produtor, porque ele está no empreendimento. Mas aí ele arrendou, de fato, ele não está envolvido com a atividade, mas ele arrendou, mas aí ele faz um contratinho lá de parceria para tentar escapar da Receita Federal. A Receita Federal é mais esperta do que nós todos juntos. E ela tem computadores maravilhosos que ficam lá investigando a vida de cada um de nós. A gente faz um Pix hoje e já está lá na Receita Federal. Antes do cara receber o Pix, a Receita já viu o que tu fez. E a Receita Federal fez uma operação muito grande nesses tempos, chamada Declara Grãos, procurando todos esses contratos e multando os produtores rurais porque eles estavam subvertendo a lógica contratual para se escapar da tributação. Então, além de recolher esse tributo atrasado, o produtor teve que pagar juros, correção, multa e o advogado para defender. Então, a coisa ficou muito mais cara. Portanto, é lógico que se a gente investir em prevenção e fizer as coisas certas, a longo prazo, isso é muito mais sustentável do que estar correndo apagando incêndio. Isso, hoje em dia, não funciona mais. Perfeito. A gente viu também, olhando o teu perfil e tudo mais, que você é coprodutor de alguns livros, ministra alguns cursos, e a gente então ficou curioso para saber de onde que vem essa vontade de atuar, de trabalhar com o agro. Tu sabe que, com frequência, eu pergunto, mas tu tem vinculação ao universo rural? Família, pai, mãe, tio, tu eres do campo? Não sou do campo. Eu sou bem urbano. Mas o meu pai foi advogado. E óbvio que eu comecei com ele, aprendi e me criei dentro do escritório da advocacia. Só que o pai era generalista. Advogado fazia de tudo um pouco, até porque no interior, eu moro aqui no interior, eu moro em Mogi, o advogado generalista no interior, ele funcionava muito bem quando os processos eram em papel, quando não tinha rede social, quando não tinha celular, quando só tinha telefone fixo. Por quê? Porque a advocacia era assim, tu ficava restrito ao pessoal da tua volta que te conhecia, né? Foi agora com dois elementos grandes que mudaram a advocacia, foi o seguinte, a virtualização dos processos. Hoje o processo é virtual, eu acesso pelo meu computador, esteja em qualquer tribunal de justiça de qualquer estado do Brasil, eu acesso o processo e leio, não preciso ficar folheando papel. E
E talvez a pandemia tenha contribuído para isso, porque as relações entre pessoas ficaram mais naturais de forma virtual. Nós estamos conversando aqui, estamos em cidades diferentes e estamos batendo um papo, tomando chimarrão. Então, antigamente, antes da pandemia, o produtor rural era muito desconfiado de fazer né, por exemplo, contratar alguém pela internet, né? Conversar com alguém pela internet. Ele queria o advogado de perto. Hoje em dia, o cara lá do fundão do Goiás me manda um WhatsApp e diz, vamos marcar um meet aqui que eu quero conversar contigo, com naturalidade. Então, a partir dessas mudanças assim, que viabilizaram, hoje em dia a advocacia não tem fronteiras, eu fui direcionando a minha advocacia para essa especialização, porque eu não preciso mais ficar restrito à minha cidade e às pessoas que estão em volta. E como lá no escritório do pai ele atendia de tudo, mas também atendia muitos produtores rurais, eu acabei me identificando mais com esse universo do agronegócio. Me identifiquei, gostei, embora não tenha vivenciado esse meio rural, eu me identifiquei com o agronegócio, com a produção rural, e aí veio, quando eu comecei a perceber a necessidade de me especializar no ramo, fluiu muito naturalmente essa especialização através do direito agrário. E isso mudou bastante. Hoje em dia eu vejo o cara está no quinto semestre de direito e ele já está buscando esse conhecimento, porque hoje em dia ficou fácil, né? A gente tem os cursos, tem as obras, com frequência a gente está fazendo uma live, uma apresentação, algum projetinho de mentoria. Ontem mesmo, como eu comentei, eu estava conversando com os alunos lá da Universidade do Uberaba, em Minas Gerais, que são pessoas que já estão interessadas em entender um pouco desse ramo. Na minha época não era fácil, não tinha internet quando estava na faculdade, não tinha como se encontrar profissionais assim, era tudo por livro, por correspondência, fax. Né? Hoje em dia é fácil, eu encontro um especialista em qualquer lugar. Então ficou tanto fácil para o produtor rural como para o profissional que quer se especializar nesse ramo. Tu encontra muito fácil a informação. Então fluiu desse jeito. Foi uma consequência natural da advocacia. Eu sempre fui urbano, vinculado à advocacia, mas esse carinho pelo agronegócio ele fluiu de forma natural a partir da própria experiência da advocacia, quando a gente foi conhecendo produtores rurais e tendo mais contato com esse universo. Interessante. Geralmente, quando já se tem um contato, se gosta, né? É um ramo interessante. Quais são os principais motivos pelos quais tu acredita que se é interessante ter um advogado especialista no agronegócio? Olha, perpassa um pouco aquilo que a gente já conversou, né? Quem atua de forma profissional no agronegócio precisa se cercar de profissionais que tenham esse conhecimento. Vamos comparar um pouco com a medicina. Se eu estou com uma dorzinha aqui ali, um médico generalista pode ser a solução. Mas se a coisa for um pouco mais complicada, vai chegar um ponto que eu vou ter que ir para um especialista. A dor está onde? No pé? Então eu vou procurar um médico que trabalha com o pé. Opa, é uma dor no peito, pode ser coração? Bom, eu vou ter que ir lá conversar com o cardiologista. Então, quando a gente começa a enfrentar problemas complexos, independente do setor que nós estamos trabalhando, nós precisamos contar com profissionais especializados. Portanto, o produtor rural hoje que tem essa percepção e procura o profissional especializado, ele diminui o risco dos problemas jurídicos que ele vai eventualmente estar exposto, né? E a ideia é essa: quanto menos exposto a riscos, melhor. Então, eu atuo hoje atendendo esses produtores rurais. Quando a coisa sai da minha área de atuação, do meu conhecimento, eu também não vou querer inventar moda. Nós temos uma grande rede de parceiros hoje, né? Se o produtor rural, por exemplo, tiver uma demanda aqui que envolve uma questão ambiental. Pô, ambiental não é comigo, mas eu não vou me aventurar e causar um prejuízo para esse produtor porque eu não sei defender ele nessa parte. Pô, eu vou acionar um parceiro que só vai fazer ambiental e vai tratar desse problema dele com muito mais qualidade do que eu vou tratar. Né? Então, isso hoje, e também muito graças a essa
facilidade de comunicação, de localizar pessoas que nós temos hoje em dia, e essa ausência de limitação do geográfico, nós não precisamos só estar expostos e contratando profissionais da nossa volta, nós temos hoje em dia muita facilidade para atender todas essas demandas, né? Então, isso facilitou bastante esse atendimento para o produtor rural, porque justamente ele tem hoje ao alcance no celular dele, na mão dele, ele tem ali acesso a todo tipo de especialista que ele possa vir a precisar. Perfeito, Francisco. E qual a dica você daria para um produtor rural que ainda não está devidamente regularizado? Olha só, é que hoje em dia, o produtor que tem problemas de regularização, seja, vamos pensar, regularização fundiária, não fez o CAR, está com um problema, por exemplo, um problema ambiental, por exemplo, não tem a sua área de preservação, a sua reserva legal, por exemplo, não está devidamente averbada. Essas questões todas que antigamente se levava nas coxas, hoje em dia não dá mais, hoje ele não vai ter acesso a várias políticas públicas a partir dessas falhas de cadastro, dessas falhas de regularização. Um produtor rural hoje que tem, por exemplo, um problema ambiental na sua propriedade, que não tem não tem o CAR, uma coisa simples, ele não fez o CAR, tá? Ele não consegue mais acessar crédito rural. Então, o que acontece? Se nós pensarmos hoje, essas questões de ESG, né, governança corporativa, governança ambiental e governança social, que parece que é coisa de empresa, só empresa grande tem que trabalhar questões de ESG. Não, hoje mesmo o pequeno produtor que está lá, né, com a sua atividade rural, lá no fundo de uma cidade pequena, ele precisa incorporar elementos de ESG hoje na atividade, porque sem demonstrar essas questões, ele não consegue nem acessar crédito rural, não vai conseguir acessar o Pronaf dele, não vai conseguir financiar a lavoura, e a gente sabe que hoje no Brasil as lavouras, a atividade agrária é muito dependente do financiamento. Então, se o produtor tem pendências, ele precisa regularizar essas pendências o mais rápido possível para ter acesso a essas ferramentas. Por exemplo, uma linha de crédito de Pronaf hoje que traz juros muito abaixo da média, facilita bastante, por exemplo, um projetinho de irrigação, né? Um pequeno produtor lá familiar quer fazer o seu projeto de irrigação, hoje o juro é 3% ao ano para fazer um projeto de irrigação entre 200 e 400 mil reais. Olha que beleza, onde é que ele vai conseguir no mercado algo parecido com isso? Mas ele, para ter acesso, ele vai ter que estar regularizado, ele vai ter que ter a sua DAP, né, a declaração de aptidão Pronaf, ele vai ter que ter o CAR, ele vai ter que ter adequadamente o registro do seu imóvel rural. Então, vale muito a pena hoje em dia estar 100% regularizado para ter acesso a essas ferramentas que a política agrícola, a política pública disponibiliza para os produtores para alavancar, né, o desenvolvimento econômico e social. Certo. Tu comentou um pouquinho agora sobre a questão de financiamento. Tu comentou também antes que trabalha mais com isso, né? Tu conseguiria explicar um pouquinho mais sobre isso? Como é que é o teu trabalho nessas questões assim? Em questões de irrigação também? Do pessoal que o nosso público consegue se situar também nisso. O direito agrário, eu consigo dividir uma divisão que eu bolei, assim. Eu vejo ele assim, dividido em 3 categorias, né, de 3 sub-ramos dentro do direito agrário. Questões contratuais, que são fundamentais, arrendamento, parceria, contrato de integração, comodato, todo esse tipo de contrato que envolve o universo rural, ele é muito específico e é tratado pelo direito agrário. Temos as questões de regularização, e aí dentro daquilo que a gente conversou, regularização do imóvel. Aqui no sul, por exemplo, nós não temos tanta demanda de regularização. A maioria das propriedades rurais já está regularizada, tem o seu cadastro no registro de imóveis, tem georreferenciamento, fez o CAR, ok. Lá no norte, nordeste, é muito mais comum esse tipo de demanda. Até ano passado, eu estive... Ano passado não, 2020, eu estive em Roraima e lá nós estávamos regularizando o imóvel do produtor rural.
E lá em Roraima tudo é bagunçado, as matrículas, tudo é área pública que precisa passar por um procedimento de regularização. Então a gente trabalha lá com esses aspectos mais rudimentares, pode-se dizer assim, do direito, né? Regularização é uma coisa que já devia estar resolvida no Brasil há muito tempo. E quanto mais para cima a gente sobe nesse país, mais a gente percebe que as coisas estão muito bagunçadas. Piauí, por exemplo, é um inferno. Piauí tem, às vezes, uma área rural tem 5 matrículas em cima. A gente chama de o sanduíche de matrícula, né? Porque tem uma matrícula, tem outra. Aí quando vai consultar, mas qual que é a matrícula válida? É muito bagunçado. Então tem um campo de trabalho gigantesco no Piauí, no Maranhão, são estados que eu já estive e é bem complicadinho lá. Mas no final, e aí a terceira parte, essa terceira subdivisão do direito agrário são as questões financeiras, crédito rural e financiamento do agronegócio. E é aí nessas partes financeiras que aqui a minha atuação está mais voltada, porque nós temos muita demanda aí de produtores que têm problemas com o financiamento, seja uma situação de frustração de safra, por exemplo. Olha, bom, nós tivemos agora 2021, 2022 uma estiagem gigantesca aqui no sul. Há muito tempo não se via uma estiagem tão grande como essa que nós vivenciamos agora. E qual que é o impacto disso? O produtor não consegue pagar os seus custeios, não consegue pagar suas operações bancárias, não consegue pagar o seu fornecedor particular, não tem produto para cumprir com as CPRs, e aí é um emaranhado de problemas jurídicos que decorrem disso. E a nossa atuação está mais voltada nisso. E até falando em estiagem, a gente sempre, eu acompanho muito as questões do crédito rural, eu sou um entusiasta do crédito rural, estou sempre estudando o manual do crédito rural, programas do governo. O Plano Safra foi lançado faz 2 dias, o Plano Safra foi lançado na quarta-feira, nós estamos gravando esse podcast aqui na sexta-feira, então nós temos aí recentíssimas questões importantes, e eu percebi que dos créditos vinculados ao investimento, você sabe, tem o custeio, que são aqueles créditos para o produtor fazer a compra dos insumos da lavoura, que ele vai fazer todo ano, o custeio da lavoura, né, o custeio da soja, para comprar semente, para comprar veneno. E tem o investimento, que o investimento são esses financiamentos vinculados a aquisições maiores e permanentes, né? Ele vai comprar um trator, vai comprar uma colheitadeira, vai fazer o seu investimento em irrigação. Então, esses são os créditos de investimento. Eu estava olhando lá o Plano Safra e percebi que dentro dos créditos de investimento, o que maior aporte teve, maior aumento de valores, foi o ProIrriga. O que nós percebemos que é um recurso para irrigação, para investimentos em irrigação com fundos BNDES. Então, o que nós percebemos? O Estado, o governo federal, a partir do Plano Safra, o que ele está dizendo? Ele está incentivando as pessoas a fazerem esse tipo de projeto, que tenham o seu cultivo protegido, para que as estiagens e também as geadas tenham menos impacto no agronegócio, se nós considerarmos um cultivo totalmente desprotegido. Então é interessante, se for analisar, é interessante para nós enquanto sociedade. Imagina, vamos pensar nós ainda que nós não tenhamos vinculação com o agronegócio, com o rural, né? Eu tenho um comércio na minha cidade. E todo comerciante sabe que época de safra é época de vender, né? Porque o produtor rural bota dinheiro no bolso, ele vai comprar carro, ele vai comprar roupa, ele vai comprar fogão, geladeira. Então todo comércio, principalmente aqui em cidades do interior, ele sabe que época de safra é época de venda. Para eu, comerciante urbano, que vendo celular, por exemplo, seria mais interessante que todos os produtores da minha volta tivessem as suas lavouras protegidas através do sistema de irrigação? Óbvio. Por quê? Porque eu estou falando em menos perdas. Quanto menos perdas eu tiver no campo, mais dinheiro vai vir para a cidade. E é isso que o governo federal está nos dizendo. Olha, eu estou aumentando, se não me engano, foi 44% dos planos safra do ano passado para o plano safra desse, o aumento em recursos para investimento em irrigação. Está quase 2 bilhões nesse plano safra. É 1,95 bilhões, se não me engano, de recursos destinados a investimentos em irrigação. O recado é claríssimo: o produtor rural, proteja o seu cultivo, dependa menos da sorte, ajude
o seu anjo da guarda, não adianta só ficar rezando para o anjo da guarda pedindo chuva. Ajuda o cara, faz um projeto de irrigação. Claro que numa estiagem tão agressiva como nós tivemos ano passado, talvez falte até a água para o projeto de irrigação. E aí nós temos uma gama de seguros rurais, nós temos o Proagro, por exemplo, para o pequeno produtor rural, que inclusive ele protege o produtor, se mesmo ele tendo irrigação, se porventura as fontes hídricas cessarem, ele pode acionar o Proagro, então ele está protegido. Mas o que nós precisamos hoje, eu vejo isso com muita tranquilidade, nós precisamos hoje no Brasil desenvolver formas de proteger a nossa produção, e a irrigação está dentro delas, e o governo federal está incentivando isso com dinheiro, botando dinheiro, dizendo, olha, vão lá e façam seus projetos, e nós precisamos incrementar cada vez mais o seguro rural. Nós não podemos dar mole para o azar. Nós temos no Brasil uma cultura de plantar e esperar e torcer, e isso é incompatível com um país que quer ser o grande líder em agronegócio, como o Brasil está caminhando para ser. Nós precisamos trabalhar melhor essas questões. Nós temos, por exemplo, os Estados Unidos com 95% das lavouras seguradas, aqui no Brasil não chega a 20% das lavouras seguradas. Então, nós precisamos desenvolver esse tipo de política pública. Proteger lavouras, proteger a produção com as ferramentas que nós temos e trabalhar muito mais o seguro rural, para que a gente não precise ficar depois correndo atrás desse tipo de problema. Está prorrogando conta. Prorrogar conta é um remédio emergencial, mas ele traz um impacto para a lucratividade futura, porque a conta não desaparece, né? Se eu prorrogar agora, eu vou ter que pagar lá mais adiante. Então, são esses pontos fundamentais que nós precisamos desenvolver no agronegócio. Mas fiquei muito feliz em saber que o Plano Safra vem trazendo bastante recursos, incentivando muito a questão da irrigação, porque é muito necessário a gente fazer esse tipo de proteção às lavouras e garantir uma produção agrícola menos afetada, com menos riscos, né? Inclusive, se for analisar, o produtor rural que tem a sua lavoura protegida, por exemplo, com o sistema de irrigação, o seguro vai ficar mais barato, o zoneamento agrícola vai ser diferente para ele, porque ele vai estar protegido. Então, tudo funciona melhor. Se nós trabalharmos com esses dois pilares para o futuro, irrigação, seguro rural, eu acho que o Brasil ninguém segura, sabe? Nós vamos desenvolver o agronegócio de uma forma gigantesca e não tem como qualquer outro país do mundo aí querer competir com o nosso potencial. Bom, Francisco, foi muito bom um bate-papo. A gente vai agora finalizando, né? Já está dando tempo. E a gente gostaria, então, que você definisse, como a gente sempre pergunta para os convidados, né? Para você definir em uma palavra, para você, o que é o direito agrário? Bacana. Sabe que definições em uma palavra só são bem complexas, né? Mas se eu pudesse limitar em uma palavra o direito agrário, eu acho que seria desenvolvimento. O que o direito agrário busca? Desenvolvimento econômico e social das populações rurais e também urbanas. Por quê? Porque o Brasil é um país que tem a sua economia muito alicerçada no setor primário, no agronegócio. Toda a população que não tem vinculação ao rural é atingida, de qualquer modo, pelo impacto econômico que vem, positivo ou negativo, do agronegócio. Né? Toda a população, todo povo, toda a sociedade experimenta a amargura de uma frustração rural. Né? E ela também aproveita o desenvolvimento econômico e social que uma boa produção rural traz. Num país rural como o Brasil, nós precisamos tratar muito sério essa questão do desenvolvimento econômico e social dentro do universo rural. Nós temos uma proteção ambiental gigantesca. Não existe país no mundo que faça uma proteção ambiental como o Brasil faz. Então, nós precisamos cada vez mais trazer desenvolvimento e ferramentas de desenvolvimento para o produtor rural, e isso tem impacto em toda a sociedade. Então, eu acho que, se é para ser uma palavra só, eu acho que desenvolvimento, porque ele abraça toda a sociedade. Perfeito.
Perfeito. Foi um bate-papo assim, bem construtivo, achei bem interessante. Muito obrigada. Foi bem legal o bate-papo, deu para aprender bastante, né? A linha, assim, das ideias, tudo mais. É um bate-papo que vale muito a pena assistir e reassistir várias vezes. Mas então, Francisco, muito obrigada pela tua participação. Foi um prazer te ter aqui para conversar com a gente, né? E eu acho que é isso. Então, a gente vai estar ao ar lá no YouTube e também em áudio no Spotify. Legal, pessoal. Agradeço demais a oportunidade de falar com vocês e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aqui. É muito bacana. O canal que vocês têm no YouTube tem trazido muita informação. Perfeito, muito obrigada. Muito sucesso para ti. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.